Vamos iniciar então essa segunda parte sobre o estudo da arquitetura do microcontrolador Atmega 328, retomando aqui o último slide que nós paramos, tá certo? Onde nós tínhamos visto que este microcontrolador ele tem duas memórias separadas, uma memória flash aqui para armazenar o programa e uma memória de dados, tá? Uma SRAM. Já aqui na memória de dados, é importante nós observarmos que existe aqui três segmentos, tá? Para nós trabalharmos. Existe os registradores de trabalho, existe os registradores de entrada e saída e existe a SRAM propriamente dita, onde nós vamos poder trabalhar nossos dados. Essa memória de dados, ela é importante que a gente entenda por que existe essa divisão, tá certo? Aqui nos registradores de trabalho, são memórias também, mas nós chamamos de registradores, principalmente porque eles estão conectados diretamente à unidade de lógica aritmética. Então, todo o nosso trabalho, de fato, com os bytes e com os bits neste microcontrolador serão realizados em cima aqui dos registradores de trabalho. Então, por exemplo, se eu quero somar dois valores, eu vou ter necessariamente que utilizar esse registrador de trabalho para armazenar temporariamente esses valores, realizar a soma e então eu vou poder trabalhar com a soma, né? Eu posso colocar para algum periférico ou colocar para a memória de trabalho SRAM. Então, aqui nós temos aqui os registradores de trabalho. Depois, nós temos os registradores de entrada e saída, tá? Esses registradores de entrada e saída, que fazem parte normalmente ali do nosso painel de controle, tá certo? É onde nós podemos interagir com os dispositivos os periféricos que compõem nosso microcontrolador. Então, por exemplo, toda vez que eu faço uma leitura, né, de um sinal analógico pelo conversor analógico digital, o resultado da conversão, ou seja, aquele resultado digital fruto da conversão, ele vai estar em algum registrador. E esse registrador, ele faz parte aqui dos registradores de entrada e saída, tá certo? Todos esses registradores, eles possuem uma identificação, né, uma numeração, né, afinal de contas é uma memória, mas normalmente nós vamos fazer referência pelos nomes, né? Eles são tão específicos que eles recebem nomes, tá certo? E finalmente, aqui na nossa memória de dados, nós temos a SRAM, que é a memória para nós armazenarmos temporariamente aqueles nossos dados de trabalho, tá? Não necessariamente os dados que vão ser trabalhados pela CPU, tá? Os dados trabalhados pela CPU, eles precisam estar primeiro nos registradores de trabalho, tá certo? Então, temos então a divisão da nossa memória de dados nesses três blocos, como nós vamos ver detalhadamente no decorrer da aula, tá certo? Então vamos para os registradores de trabalho. Gente, entender esses registradores de trabalho é importantíssimo para nós que vamos aprender a programar em Assembly, tá? Vamos ver aqui o que diz aqui o texto, que o núcleo AVR utiliza 32 registradores de trabalho diretamente conectados à unidade de lógica aritmética, tá certo? Permitindo que dois registradores independentes sejam acessados com uma simples instruções em um único ciclo de clock. R0 a R15 não carregam constante diretamente, tá? Isso aqui é importante quando a gente for programar. Apenas os registradores de R16 a R31 carregam uma constante imediatamente com um comando LDI, certo? Então, LDI é uma instrução que carrega um valor, uma constante no registrador. O que ele está dizendo é que eu só posso carregar essa constante no registrador de R16 a R31. De R0 a R15 eu não posso fazer isso, ele vai ficar reservado para outras operações. Então, lembro que toda memória tem a questão do endereçamento? Lembram disso? Então, nossa memória, né, ela começa a ser endereçada aqui no endereço 0, tá? Que é justamente o endereço do registrador R0, tá? E aí vai até o registrador 1F, tá? De endereço 1F, que é o registrador R31, tá? Então, são aqui as
as 32 primeiras posições de memória são justamente aqueles nossos registradores que estão conectados diretamente à nossa unidade de lógica aritmética, tá certo? É só importante aqui observar que nessa arquitetura aqui do Atmega 328, muitas vezes nós precisamos fazer uso de um registrador de 16 bits, tá certo? Como a arquitetura dele é de 8 bits, qual foi a solução que o fabricante fez? Ele pode considerar um registrador de 16 bits pela união de dois outros registradores de 8, tá? E ele fez isso aqui em três situações, em três combinações diferentes, que ele chamou de X, Y e Z. Então, o registrador denominado de X, na verdade, é a união do R26 com o R27. Tá? Então, o R26 é o menos significativo e o R27 é o mais significativo do registrador X. Tá? Já o registrador Y nada mais é do que a união do R28 com o R29. Então está aqui, ó. O R28 com o R29 compõe aqui o registrador Y, tá certo? Sendo o 28, o R29 o mais significativo e o R28 o menos significativo. Já o registrador Z é a união do registrador 30 com o registrador 31. Mesma coisa aqui, mapeado, tá? 30 o menos significativo e o 31 o mais significativo do registrador Z. Tá entendido? Então, caso seja necessário, nós podemos fazer uso desses registradores de 16 bits X, Y e Z, que na verdade são a união de outros dois registradores de 8 bits. Tá entendido? Tá aqui, ó. 6 desses registradores podem ser utilizados como registradores de endereçamento indireto de 16 bits, né? São considerados ponteiros para acesso de dados, denominados de X, Y e Z. São capazes de apontar endereços da SRAM com até 16 bits ou localizações na memória de programa, tá certo? Então, aqui ele está colocando justamente algumas situações onde nós vamos utilizar esses registradores de 16 bits, que é justamente para endereçar memória aqui, por exemplo, na SRAM, tá certo? Ou na memória de programa, tá entendido? Que é o registrador Z. Então, por que isso, né? Por que essas utilizações? Se nossos registradores são de 8 bits, se eu utilizasse um registrador de 8 bits para endereçar a memória, essa memória só poderia ter o quê? Endereço de 0 até 255, né? Então, isso é muito pouco, né? Como esse microcontrolador ele possui mais posições de memória do que 255 posições, daí a necessidade de nós termos mais bits para endereçamento. Então, toda vez que nós formos endereçar a memória SRAM, por exemplo, nós vamos ter que fazer uso desse registrador de 16 bits, o X ou Y ou Z, tá certo? Se a gente for fazer uma referência à posição de memória na memória de programa, ele está dizendo aqui que eu só posso utilizar o registrador Z, tá? O Z que vai ser utilizado. Tá entendido? Tá? Vamos observar agora um diagrama de bloco da arquitetura do nosso processador. Mais uma vez, esse diagrama de bloco foi tirado do manual, tá? do datasheet. Tá? E o que nós podemos observar aqui? Que a função principal da unidade central de processamento, a CPU, né? Tá aqui a CPU, é garantir a correta execução do programa, sendo capaz de acessar as memórias, executar os cálculos, controlar os periféricos e tratar as interrupções. Tá? Então, dentro do nosso microcontrolador, a CPU, tá, é apenas mais um bloco entre tantos outros blocos que são periféricos aqui do nosso microcontrolador. Tá certo? O que a gente pode observar dessa figura, né? Muitas coisas, né? Vamos ver o que dá para observar rapidamente.
Primeiro, ó, que a CPU está conectada direto à memória flash, que é a memória de programa, e aqui a SRAM, que é a memória RAM de trabalho nossa. Tá certo? Então, tem acesso direto aqui à CPU. Depois, essa CPU, ela faz uso de um barramento, tá certo? E através desse barramento, a CPU vai acessar os diversos dispositivos do nosso microcontrolador. Por exemplo, a memória EEPROM, né? A porta USART, a porta SPI, a porta I2C, né? Tá? Nós temos aqui comunicação, né? A conexão com o mundo externo. As portas, vamos lá, PC0, PC, PB e PD, tá certo? Enfim, tem muitos outros dispositivos, né? Tem aqui os circuitos auxiliares, hot dog timer, tá certo? Aí, por exemplo, né? O que a gente consegue ver também neste diagrama de bloco, que provavelmente vocês vão precisar. Imagine que eu precise utilizar a comunicação SPI, tá? Então, pelo diagrama de bloco, nós podemos perceber que a porta SPI ela vai estar, né, conectada aqui na porta B, certo? Então, eu tenho que verificar se essa porta B vai estar disponível quando eu for utilizar a SPI. Como a SPI não utiliza 8 pinos, tá? Eu tenho que ir lá na porta B e verificar quais são os pinos que ele utiliza, tá certo? Então, a mesma coisa, eu quero a comunicação USART, tá? A USART nós vamos perceber que está aqui na porta D. E assim vocês podem, com calma, depois dar uma observada, né? Observarem com calma depois esse diagrama de bloco, tá certo? Dentro da CPU, tá? Nós podemos detalhar um pouco mais, tá? A CPU seria, já abrindo, né, esse bloco, seria constituído por esses blocos internos, tá certo? Onde nós temos a unidade lógica aritmética, nós sabemos que é capaz de realizar os cálculos, né, nossos cálculos. Essa unidade lógica aritmética está ligada diretamente aos 32 registradores de 8 bits de trabalho, né? São aqueles registradores de trabalho, tá certo? Nós temos internamente um contador de programa, nós temos registrador de instrução, nós temos o decodificador de instrução, tá certo? Nós temos aqui um registrador aqui de status, né? Que ele vai dar a situação da CPU, tá? Então, tudo isso compõe a nossa CPU. E nós vamos estudar, não muito detalhadamente, mas nós vamos verificar rapidamente algumas das aplicações desses blocos internos. Tá certo? Esse diagrama de bloco também foi retirado do datasheet do manual do processador. Tá? E aqui, ó, a unidade lógica aritmética é conectada então ao barramento de dados. E esse barramento de dados então, se distribui para todos os periféricos aqui do nosso microcontrolador, tá certo? Execução das instruções, tá? Lembra quando a gente comentou de pipeline, né? Esse diagrama de tempo aqui, ele é só para mostrar que ele pode fazer o nosso microcontrolador, por ter memória separada de programa de dados, ele pode usar um único ciclo de clock para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver aqui no tempo T1, tá certo? Aqui representa o clock da CPU, tá? E aqui no tempo T1, o que ele está dizendo aqui? Que ele faz a busca da primeira instrução. Então, nós acabamos de ligar o processador. Ele vai fazer a busca da instrução. Tá? Da primeira instrução que ele vai executar. Já no tempo T2, tá? O que nosso processador vai fazer? Ele executa a primeira instrução, que foi buscada aqui no tempo T1, e ele já faz a busca da segunda instrução. Ou seja, enquanto ele está executando a primeira, ele já vai lá na memória flash e busca a segunda instrução.
Só o fato de eu poder fazer isso, eu já ganho, né, o dobro da velocidade, porque se isso não fosse implementado, eu teria que executar a primeira instrução para então ir buscar a segunda instrução, tá certo? Só isso já dobra a minha capacidade de processamento do processador, né, nessa arquitetura. Aqui no tempo T3, ó, ele vai executar a segunda instrução que ele buscou anteriormente, enquanto ele já busca a terceira. E assim sucessivamente, né? Enquanto ele executa a instrução que ele acabou de fazer a busca na memória, tá? Ele já está buscando a próxima instrução que ele vai executar, tá certo? Isso é uma característica desta arquitetura AVR empregada pelo microcontrolador Atmega 328. E aqui é a nossa mapa de memória, tá certo? Nossa memória de dados e a nossa SRAM, tá? Lembre que toda memória tem aquele endereçamento, tá? Então, aqui está o mapa de memória, certo? Do nosso microcontrolador. Começa o mapeamento pelos registradores de trabalho, né? Que é o de R0 até o R31. Então, são 32 registradores de trabalho. Então, endereçado aqui de 000 até 01F, tá? Depois, nós temos registradores de I/O, né, de entrada e saída, tá certo? Esses registradores de entrada e saída, eles são chamados aqui de painel de controle do microcontrolador, tá certo? Imagine aí na cabeça de vocês um painel de controle, vamos dizer assim, no avião, né? Tem um painel de controle. Então, naquele painel, vocês provavelmente o piloto ele tem acesso todas as configurações, todas as informações de funcionamento daquele avião. Ele pode não só fazer um comando, né, para que se estabeleça alguma funcionalidade daquele aparelho, daquele avião, como ele pode receber também alguma informação sobre o seu funcionamento, certo? Então, a mesma coisa nós temos aqui dentro do microcontrolador. Dentro dessas posições de memória, tá certo? Que ele chamou de painel de controle, é como nós vamos de fato controlar todos os periféricos que estão junto com o nosso microcontrolador. Não só controlar, mas como também receber as suas respostas, né? Eu dei o exemplo do conversor analógico digital, de tal forma que eu comando por aqui para que o conversor inicie uma conversão e ao final da conversão será neste painel de controle que eu vou ter a informação como resultado da minha conversão, tá certo? Então a mesma coisa, eu preciso mandar uma informação pela porta serial. Eu vou neste painel de controle, configuro a minha porta de comunicação serial, envio para o painel de controle os dados que eu quero que a porta transmita e assim ela vai fazer. Essa porta, ao receber uma informação do mundo externo, tá? Essa informação vem aqui para o painel de controle e nós, como programadores, temos que ir lá no painel de controle e pegar essa informação que veio do mundo externo, tá? Então, daí o nome painel de controle, tá certo? Então, vamos verificar aqui o endereço desse painel de controle. Vai até do endereço 20 até o endereço 5F, tá certo? Então, tá aqui segmentado também, tá certo? Os registradores aqui de trabalho de 0 até 31, tá certo? Agora, que é de 00 até 1F. Aqui de 20, aqui está em hexadecimal, tá? A gente está passando para decimal aqui, tá? Então, de 20, que é o 32, até o 5F, que é o 95, aqui, tá? Vai estar parte do nosso painel de controle. E aqui, finalmente, começa a nossa SRAM, né? Que é a nossa memória de trabalho que nós vamos utilizar. O que eu vi no manual é que nem todas estas posições estão sendo utilizadas, tá certo? Existem algumas posições desse mapeamento que elas não são empregadas, né? Talvez para uso futuro. Logicamente que eu não lembro de cabeça, né? São muitos registradores, mas o manual, que é o datasheet, ele vai detalhar
a cada posição e o uso de cada painel de cada posição do painel de controle, tá certo? Então, tenho em mente que cada posição no painel de controle ele deve acionar algum dispositivo, controlar, né, configurar ou receber alguma informação específica, tá certo? Então, eles não são registradores de uso geral, tá? Não posso ficar brincando sem saber o que eu estou fazendo nesses registradores, senão eu corro o risco de parar o meu processador, tá certo? E aqui, finalmente a nossa memória de trabalho, que é da posição 100 em hexadecimal, que é 256, até 8FF, que é o 2303 aqui em decimal. Então aqui está a nossa memória SRAM que nós vamos trabalhar, onde nós vamos colocar nossos dados, certo? Então, por exemplo, quando a gente cria lá na linguagem C, a gente cria uma variável do tipo int de nome valor, tá certo? O compilador, o que ele faz? Ele reserva aqui nessa posição de memória da SRAM a quantidade de bytes necessária para aquela variável, tá certo? Então, é essa posição de memória que o compilador vai estar usando quando nós declaramos as nossas variáveis na linguagem C, tá certo? Memória de programa, certo? Então, aqui é o outro lado, né? A memória de programa, que é uma memória flash, que é específica para ficar armazenado o nosso código, tá? O código a ser executado pelo processador, tá? Vamos ler o que está escrito aqui. Cada endereço da memória possui 2 bytes. Olha, isso aqui é importante, tá? Enquanto lá na nossa memória de dados, cada endereço possuía 1 byte, tá? Aqui possui 2 bytes na nossa memória de programa, tá? Pois as instruções do AVR são de 16 ou 32 bits. Dessa forma, a memória possui um total de 16.384 endereços, né? Que é de 0000 até 3FFF, está aqui no gráfico, ó, 0000 até 3FFF, correspondendo a 32 KB de memória. Entenderam? Ou seja, apesar de possuir 16.000 posições, né, 16.384, como cada posição ocupa 2 bytes, então na verdade eu tenho 32 KB de memória. A memória flash suporta no mínimo 10.000 ciclos de escrita e leitura. Foi aquilo que eu já comentei anteriormente, né? Essa memória de programa, o fabricante nos garante que até 10.000 vezes ciclos de escrita e apagamento eu vou poder garantir o funcionamento, né? O fabricante garante o funcionamento. Após esses 10.000, significa que não vai funcionar? Não, né? Provavelmente funcione, tá? Deve ter uma tolerância aí grande, mas o fabricante nos garante até 10.000 ciclos de escrita e apagamento dessa memória, tá certo? E aqui só tem a representação do valor, né, em hexadecimal e decimal das posições de memória, tá certo? Outra coisa que eu vou chamar a atenção é aqui no final da memória, tá certo? Existe uma seção reservada da memória flash para o bootloader, tá certo? Nós não vamos no nosso curso entrar em detalhe do bootloader, tá certo? Mas tenho ciência que é muito comum no uso no uso dos microcontroladores, inclusive o Arduino Uno utiliza, que é justamente aquela capacidade, aquele bootloader, onde eu utilizo a porta serial, né, a porta da USART, para programar o processador, tá certo? Nós não vamos, no nosso curso, detalhar esse funcionamento, mas nós precisamos ter ciência que ele existe para que a gente, na hora de gravar, faça a configuração adequada, tá certo? Então vamos falar aqui do bootloader, né? Que é um pequeno programa que permite a gravação do programa principal sem auxílio de um gravador. No AVR, o espaço destinado ao bootloader fica no final da memória de programa
e a comunicação se dá através de um de seus periféricos de comunicação. No caso é a porta USART, tá certo? Lembra que eu pedi para vocês comprarem um gravador, né, do processador? Então eu vou utilizar aquele gravador para gravar o nosso microcontrolador. Se eu não quiser fazer uso deste gravador e gravar pela porta USART, que é uma porta muito comum, tá? Nós teríamos que fazer uso do bootloader, que é justamente o que o Arduino Uno utiliza, tá certo? Bom, eu vou encerrar aqui essa segunda parte sobre a introdução da arquitetura do microcontrolador e nós vamos continuar então na próxima aula, tá certo? Obrigado.